Fala Programmer, muito bem-vindo a mais uma aula. Aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code, onde eu ensino programação web de forma ilustrada. Seja muito bem-vindo a mais uma aula onde nós vamos aprender relação entre tabelas com chave estrangeira. Na verdade, esta é a continuação, é a parte 2 do que nós vemos na semana passada. Então, se você não viu a parte 1, então é necessário que você volte e revise a primeira aula para que você possa entender a parte 2. E hoje nós vamos fazer de fato a relação entre as duas tabelas que nós criamos, que é a tabela produtos e a tabela categorias, e vamos requisitar as informações dessas duas tabelas de uma única só vez. Não vamos direto já fazer essa relação entre tabelas, mas nós vamos aprender como inserir informações, fazer atualizações, deletar informações, todos os comandos básicos do SQL para depois nós entrarmos na relação entre essas tabelas. Então lembrando, se você não viu a primeira parte, então volte, assiste a primeira aula para depois assistir esta aula, beleza? E só dar uma pequena revisada. Na aula anterior, nós vimos sobre as informações que nós coletamos, então nós simulamos como uma empresa de sapatos e tem as seguintes informações, que é o nome do produto, descrição, imagem, categoria, SKU, e cada categoria vai ter aí os seus nomes específicos, que são tênis, social, botina e chuteira. Essas são as informações coletadas do nosso cliente. E vai ter a relação entre as tabelas. Temos a tabela produtos, vai ter o campo ID, que vai ser uma chave primária, tanto da tabela produtos quanto da tabela categorias. E o que nós fizemos é fazer a relação entre, em vez de colocar em categoria o nome das categorias, nós colocamos o ID da outra tabela, como vemos aqui no exemplo, só trocamos o ID que estava relacionado na outra tabela. E para isso nós setamos a coluna categoria como uma chave estrangeira, ou seja, essa chave estrangeira pertence a outra tabela, então ela vai estar relacionada. Então vamos agora ver o que nós criamos lá no nosso banco de dados. E lembrando que eu estou usando o EasyPHP, mas você pode usar qualquer outro servidor, como já foi falado na aula anterior. Pode usar o XAMPP, você pode usar o MEMP, o AMP, o LAMP. Também você pode usar o Laragon, que é um servidor muito bom de usar, mas é que independe de qual servidor que esteja usando. O importante é que tem as opções para você inserir códigos MySQL, beleza? Então eu estou usando aqui o EasyPHP, e o que eu vou fazer agora, eu vou startar o nosso servidor. Então eu vou clicar em HTTP Server e Database Server. Já está ativado o nosso servidor e nosso banco de dados. Podemos ver que já liberou a nossa pasta, o nosso diretório e também o nosso PHP-MyAdmin, que é um sistema de gerenciamento de linguagem MySQL. Beleza? Então vamos abrir aqui o nosso MySQL Admin. E aqui temos o nosso banco de dados que nós criamos na aula anterior, DB Sapatos. E temos aqui a nossa tabela categorias e temos aqui a nossa tabela produtos. E o que nós vamos fazer é inserir as informações. E como já havia falado na aula anterior, nós podemos vir aqui e inserir essas informações manualmente. Mas como nós trabalhamos com linguagem que vai fazer toda essa manipulação, porque nós não vamos trabalhar direto no banco de dados, mas sim vai ser código que vai fazer toda essa manipulação dos dados, tanto de inserir, quanto deletar, quanto atualizar, como seletar esses dados. Então tudo é por código. Então o que nós temos que fazer é entrar aqui em SQL e nós vamos aprender como digitar todos os nossos códigos, como inserir dados, como seletar, como atualizar e como deletar todos esses dados aqui do nosso banco de dados, beleza? Principais operações de manipulação. O principal são os DML, que são linguagens de manipulação de dados, conhecido também como CRUD, que são as operações básicas do SQL. O CRUD vem o C, que é de Create, que são para inserir dados, que nós usamos o comando insert, que vai inserir novas informações no banco de dados. Temos o R, que é de read, que é para seletar ou requisitar esses dados do banco de dados. Temos o U, que é de update, que nada mais é que para atualizar todos esses dados do banco de dados. E temos o D de delete, para deletar os dados ali do nosso banco de dados. Então essas são as principais operações de manipulação. Então vamos ver um pouquinho mais sobre cada um. O create, nós usamos sempre a declaração insert into.
depois colocamos a tabela, depois as colunas que a nossa tabela possui e depois nós colocamos os valores aí dentro de parênteses e dentro de aspas, beleza? Então é assim que nós inserimos dados no nosso banco de dados. E depois temos o select, que basicamente a forma mais simples é o select, colocamos um asterisco para requisitar todas as informações da nossa tabela, mas também há a possibilidade de requisitar apenas algumas colunas, mas quando colocamos o asterisco, estamos retornando todas as colunas da tabela. Depois o from, que é a origem desses dados, que no caso vai ser a tabela que nós especificarmos. O de update, para atualizar nós usamos a declaração update, depois o nome da tabela, colocamos o set e a coluna que nós queremos atualizar e o novo valor que vai receber, e também não podemos esquecer do where, que é a condição em qual registro que nós queremos atualizar. Se nós não colocarmos o where, ele vai atualizar todos os dados, todas as informações serão atualizadas naquela determinada coluna. Então sempre que você colocar o update, deve também colocar essa condicional. E o D, que é de delete, e usamos então a declaração delete from e o nome da tabela, e também onde será deletada essa informação. Se nós não colocar o where, que é onde, então será deletado todas as informações ali do banco de dados. Então não pode esquecer, quanto o update, quanto o delete, você deve ter essa precaução de não esquecer da cláusula where, beleza? Então vamos lá agora praticar um pouco, inserir os dados no nosso banco de dados. Então, entrando aqui no nosso PHP-MyAdmin, nós clicamos em SQL. Independente de onde você esteja clicado aqui, você clica em SQL. Beleza? Porque independente de onde nós clicarmos, por exemplo, se clicar em produtos, mas eu quero inserir informações e categorias, vai funcionar da mesma maneira. Porque nós temos que especificar o nome da tabela que nós vamos inserir as informações. Então, o primeiro que nós vamos fazer, insert into. Eu vou colocar o nome da tabela, que no nosso caso eu vou fazer um exemplo, colocar na tabela categorias. Categorias, depois os campos que eu quero adicionar. Então o primeiro vai ser o ID e depois vai ser o nome categoria. E em seguida o que eu coloco? É o values e quais são os valores que vai receber. Por padrão, o ID, como nós havíamos feito na aula anterior, o ID vai receber um valor auto-increment, ou seja, ela vai ser adicionado automaticamente assim que eu vou inserindo novas informações. Então eu não preciso definir um valor específico aqui. O que eu posso fazer é colocar default, deixa eu colocar em letra maiúscula, default, assim ele vai saber que vai adicionar isso automaticamente. Em seguida, o próximo valor, vou colocar dentro de aspas, e colocar o primeiro valor de tênis. Criada essa declaração, nós vemos aqui em executar. E quando eu der essa mensagem, significa que deu certo. Podemos ver que foi uma linha inserida. E o último ID é o ID1. Para confirmar se realmente foi preencher essas informações, vamos clicar em categorias. E vamos aqui abaixo. Podemos ver que já foi adicionada a nossa primeira informação. O nosso primeiro registro já está aqui e já foi setado o primeiro ID. Aqui foi 1. Caso você já tenha adicionado informações nesse banco de dados, nessa tabela, e tenha excluído, provavelmente o ID não será 1. Porque como nós já vimos, quando nós adicionamos e excluímos, ele sempre vai começar a partir do último que foi excluído. Se for excluído o ID 5, que foi o último, a próxima informação que for adicionada, ele será o ID 6, mesmo que a tabela esteja vazia, beleza? Então, aqui no meu caso, como não foi adicionada nenhuma informação, ele já começou a partir do ID 1. Então vamos adicionar outras informações. Ali nós vimos inserir apenas uma informação. Vamos adicionar agora por várias linhas. Como nós fazemos? Insert into o nome da tabela, que é categorias. Nós colocamos values. E agora nós vamos colocar várias linhas. Opa, só voltar um pouquinho aqui que esquecemos de colocar, que é o campo ID. E em seguida, que é o nome categorias. Nome categoria. E agora vamos adicionar todas as informações. Vou colocar o default, porque o ID ele é automático. O próximo será social. Agora para colocar mais de uma informação, nós colocamos vírgula e colocamos dentro de parênteses e colocamos default. Agora a próxima informação será
botina. Vamos criar mais um default. E a próxima informação será chuteira. Pronto, dessa forma eu posso colocar várias informações de uma única só vez. Insert to, o nome da tabela, depois as colunas e os valores que vão receber. E não esqueça de colocar vírgulas depois dos parênteses e no final não precisa colocar. Então vamos executar, vamos ver se está funcionando. Então podemos ver que foi inserido 3 linhas e o último ID que foi inserido foi o ID 4. Sempre que nós for enviar informações através do PHP, nós sempre fazemos a requisição do último ID que foi selecionado. Se não retornar vazio, isso significa que foi realmente inserida uma nova informação no banco de dados. Então, por isso que aqui ele também retorna essa informação do último ID. Agora o que nós vamos fazer é, da mesma forma que nós acrescentamos várias informações aqui na tabela categorias, nós vamos também preencher na tabela produtos. Então, vamos aqui no SQL. E vamos inserir todas as informações. Vamos lá. Insert into. Em qual tabela? Produtos. E quais são as colunas? Nós podemos ver que aqui do lado ele já seleciona todas as colunas. Você não precisa vir aqui em produtos e ver quais colunas que essa tabela possui. Você pode simplesmente ir clicando aqui que ele vai adicionando todas essas colunas. O que nós temos que fazer é colocar o vírgula entre todas essas colunas para não dar erro depois. Adicionadas as colunas, agora nós vamos colocar os valores. Então, o primeiro campo, ele vai sempre receber o default, que é o ID, e depois o nome. Eu vou inventar o nome desses produtos. Green Top. Agora a descrição. Este é o produto Green Top. Agora a próxima informação. Eu vou colocar default, porque é o link da imagem. Então, como nós já vimos na aula anterior, nós colocamos um valor padrão. Se caso o cliente ou o usuário não enviar essa informação, ele será preenchido com o valor já pré-definido. Então, como já predefini esse valor, eu posso colocar default, que ele vai substituir pelo valor padrão, beleza? Default, agora a próxima informação, que é a categoria. Esse aqui está na categoria 2, que é da tabela categoria. E em seguida, qual é o SKU? Eu vou colocar 1, 2, 3. Vamos colocar um vírgula. Eu vou copiar aqui para ser um pouquinho mais rápido. O ID será o default mesmo. E o próximo produto. Vamos adicionar aqui. Esse aqui é o Green Top. Mas esquecendo do N. Vamos lá. Green Top. Agora o próximo produto. Fast Shoes. Vou copiar o nome desse produto. Vou substituir aqui. A imagem também será default. E o ID será o ID1. E o SKU 456. Vamos adicionar o outro aqui. O ID também será default. E o terceiro produto será Zenrun. Agora a descrição, só vou alterar aqui o nome desse produto. A imagem também será default. E o ID será 4. E o SKU, vou colocar 789. Agora vamos adicionar a próxima informação. No lugar do Zenrun, eu vou colocar Upshoes. Vou apagar esse Zenrun, a imagem também será default. E aqui o ID será o ID3, que é da categoria. E aqui eu vou colocar 321. Agora a última informação. O ID também será default. E o nome desse produto será Step Shoes. A imagem eu vou também deixar default. E aqui eu vou colocar o ID1, que é da categoria. E o SKU será de 654. Beleza? Deixa eu apagar esse último vírgula aqui, que não vai precisar. Agora vamos ver se está funcionando. Clicar em executar. Então podemos ver que foi adicionado a todos os nossos produtos. Então já foi inserido e o último ID retornado é o ID5 e foi adicionado 5 linhas. Então vamos conferir aqui em produtos. Então podemos ver que foi adicionado aqui todos os nossos produtos e funcionou perfeitamente, beleza? Agora vamos atualizar os nossos dados da tabela. Como que nós fazemos a atualização? Como nós vimos, o CRUD, que é a letra U, que é de update, para atualizar os dados. E para atualizar é bem simples. Update, o nome da tabela, como nós vimos, set, coluna e o novo valor que vai receber. E claro, não esquecer do where, que é a condicional, que será atualizado esses dados, beleza? E vamos ver um exemplo aqui. Imagina que eu queira atualizar o SKU do ID5, do último produto. Então nós colocamos aqui no set coluna o novo valor e o where é a condição, que no meu caso eu vou alterar da coluna ID que seja igual a 5. Então vai atualizar somente aquele registro. Então vamos ver na prática como é que funciona. Então vamos lá no nosso SQL. Vamos colocar update
qual é o nome da coluna, da tabela. Produtos. Vamos colocar 7. A coluna que eu quero atualizar é o SKU, que vai receber o novo valor de 7410. E colocar o where para saber qual registro que eu quero atualizar, que é da coluna ID, que seja igual a 5. Então vamos executar para ver o que acontece. Então podemos ver que foi uma linha afetada, isso significa que foi atualizada. Então vamos lá em produtos. Podemos ver que já foi atualizado aqui o nosso SKU. Agora, não faz essa parte, olha o que eu vou fazer agora. Vamos entrar aqui em SQL, simplesmente olha, não faça o que eu vou fazer. Mas então vamos lá, eu vou atualizar agora uma informação sem colocar o where. Então vamos colocar o update, produtos, agora set SKU, eu vou colocar um novo valor. Então o que vai acontecer? Nesse caso eu não vou colocar o where. Então vamos executar. Então 4 linhas foram afetadas. Por quê? Porque eu não coloquei o where, então todas as colunas, todos os registros de SKU foram atualizados porque eu não especifiquei o where. Então isso é o que acontece se você não colocar o where. Imagine se você tiver uma tabela gigante onde vai ter muitas informações ali do registro dos seus clientes. Então se você fizer essa atualização sem colocar o where, então pode dar aí um probleminha. E lembrando que no banco de dados não existe Ctrl Z. Se errou, então já era. Então por isso que também é bom você sempre criar backups de todas as informações do banco de dados. Qualquer probleminha que der, então você tem a atualização. E sempre fazer um backup por cliente. Por exemplo, ele tenha lá seu sistema, que vai acessar o seu sistema, e fazer esse backup dessas informações, que é muito importante, beleza? Porque no banco de dados não tem Ctrl Z. O que eu vou fazer aqui, eu vou atualizar essas informações diretamente aqui. Caso você não tenha feito isso, não precisa, mas eu vou atualizar diretamente aqui na nossa tabela. Vou botar os valores que eram antes. E o último. Essas são as últimas informações que foram atualizadas no banco de dados. E agora nós vamos aprender como deletar algumas informações. Então vamos lá, eu vou lá no SQL. E o que eu vou fazer? Delete from da nossa tabela, eu vou colocar produtos. E não pode esquecer do where, que é o ID, que eu quero especificar qual registro que eu quero excluir, que vai ser o ID 5. Então vamos executar. Ele até pede aqui uma autorização. Você realmente deseja executar delete from produtos? Ele está perguntando se realmente eu quero executar. Lembrando, porque não existe Ctrl Z. Sim, eu quero executar. Então uma linha foi afetada. Vamos ver aqui em produtos. Então podemos ver que foi excluído o ID 5. E o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir de novo aquela informação. Vou colocar insert into da tabela produtos. Os campos serão ID, nome, descrição, URL da imagem, categoria e SKU. Vamos colocar o vírgula aqui. Agora vamos adicionar os valores. Values. O ID será sempre default. O produto que foi excluído, o nome dele é Step Shoes. Agora a descrição. Este é o produto Step Shoes. A nossa imagem, ela vai ser default. Como nós vimos, ele vai receber o valor padrão default, e ela está na categoria da tabela categorias. E por fim, o SKU 7410. Então vamos executar, adicionar esta última informação. Podemos ver que deu certo. Então vamos lá em produtos e vamos ver aqui. Podemos ver que agora foi no ID 6, como já havia falado. Se exclui uma informação, ele sempre vai adicionar no próximo ID. Como nós excluímos o ID 5, que foi o último registro, ele vai adicionar o próximo no ID 6. Sempre assim, independente da quantidade de informação, você pode excluir tudo, mas ele sempre vai começar a partir do último. Beleza? Então não pode esquecer desta informação. Talvez se você fizer alguma manipulação aí no seu banco de dados do que nós estamos construindo, então pode ser der uma diferença de ID, mas não se preocupe com isso, porque não importa o ID que está aqui. Vai ser simples de fazer todas essas requisições. Então não se preocupe de não estar nessa ordem. Eu tenho, não sei se como é que chama, toque, que eu fico incomodado com essas sequências de número. E eu sempre quero colocar aqui, por exemplo, 4, 5, mas isso não tem problema nenhum.
beleza? Agora que nós vimos como inserir, como fazer atualizações e como fazer o select, agora nós vamos entrar na parte que é muito mais usada, que é o nosso select, ou seja, para requisitar as informações do banco de dados. Então, requisitando as informações do banco de dados, como nós vimos, então usamos o read, que é o R de read, select, e para fazer a seleção nós usamos select, asterisco, que é todas as colunas, from, e depois a origem dessas informações. Então, vamos lá voltar no banco de dados e fazer isso. Então, vamos aqui no nosso SQL e vamos fazer o comando mais simples, que é select, asterisco, from, tabela produtos, e vamos executar. O que vai fazer aqui basicamente é requisitar todas as informações da nossa tabela, que se eu clicar aqui em produtos, podemos ver que ele já executou esse comando SQL. Então esta é a forma mais simples do select, que é seletar todas as informações do nosso banco de dados. Vamos ser um pouco mais específico nessa seleção. O que nós fizemos aqui foi basicamente assim, ó, select, e nós colocamos a coluna ID, nome, descrição, URL da imagem, categoria e SKU. Deixa eu colocar o vírgula aqui. Colocar o nome, a descrição, aqui depois a categoria e qual vai ser a origem. From produtos. E se eu executar, podemos ver que ele retornou as mesmas informações. Então significa que no lugar todas essas colunas, se colocar o asterisco ou os nomes das colunas, ele vai retornar as mesmas informações. Com base nisso, nós podemos ser um pouco mais específico. Por exemplo, select, colocar o nome, a origem e depois o nome da nossa tabela. Produtos, executar. Então podemos ver que agora retornou apenas o nome dessa tabela. Agora vamos acrescentar mais informações. Select, nome, e agora vamos colocar também, requisitar a descrição. Vamos requisitar também o SKU, somente os 3 campos da tabela produtos. Vamos executar. Então podemos ver que só foi requisitada essas 3 colunas. Assim você pode requisitar, por exemplo, através de uma coluna, mas eu quero requisitar as outras informações. Então vamos ver um exemplo agora. Vamos fazer desta forma, select. Agora dessa vez eu vou requisitar todas as colunas e vai ser da tabela produtos também. E agora eu quero requisitar somente o ID que seja igual a 2. Vou requisitar todas as colunas, mas que seja apenas este registro. Então vamos executar. Então podemos ver que requisitou todas as colunas, mas dessa vez apenas o registro com o ID 2. Agora vamos aprender mais comandos com o select. Então agora vamos aprender a fazer o uso do AND, ser um pouquinho mais específico. Select, from, da tabela produtos. Eu quero que seja a categoria seja igual a 1 e também que o nome seja igual a step shoes. Então aqui o que nós estamos fazendo? Seletando todas as colunas da tabela produto e que a categoria seja igual a 1 e o nome seja igual a step shoes. Então vamos executar. Então aqui embaixo apareceu apenas esse registro, porque é o único que bateu com essas informações, que a categoria seja igual a 1 e que o nome seja igual a step shoes. Agora nós vamos fazer também o uso do AND e também selecionar colunas específicas. Então vamos voltar aqui, select, eu quero que retorne a coluna ID, eu quero que também retorne a coluna descrição. Vamos voltar também requisitar o SKU da tabela produtos, o categoria seja igual a 1, que é a mesma coisa do select anterior, e também a coluna nome seja igual a step shoes. Então aqui eu vou requisitar apenas colunas específicas. Então vamos executar para ver se está funcionando. Então podemos ver que aqui retornou o ID, descrição e o SKU, que é e aqui na categoria que seja igual a 1 e o nome seja igual a step shoes. Então podemos ver, olha só, quantas variações que nós podemos fazer com o select, mas vamos brincar um pouquinho mais com o select. Agora dessa vez eu quero selecionar registros específicos. Então vamos colocar select, eu quero que retorne a coluna ID, depois a coluna nome, depois a categoria de produtos, colocar produtos, where, que eu quero especificar um pouquinho mais, where, eu quero que o ID seja retornado com os valores, colocar minúsculo aqui,
o ID. Agora eu quero que seja retornado apenas o ID1 e o ID2. Essa é uma cláusula usada para requisitar registros específicos. Então, eu só vou retornar esses dois registros. Então, vamos lá, executar. Então, podemos ver que retornou as colunas que nós especificamos, que é o ID, nome e categoria. E em seguida, retornou os IDs que eu queria, que é o ID1 e o ID2. Agora, vamos ao último select, somente para praticar. Claro que esses não são os únicos que existem, mas existem muitas outras formas de nós fazermos o select. Mas vamos aqui para nós já começarmos a entrar na relação entre tabelas. Então, vamos fazer aqui select. Eu quero que retorne o ID, quero que retorne o nome, quero que retorne a categoria from o produtos, que é a tabela produtos. Então, o que ele vai acontecer aqui? Ele retornou as informações da tabela produtos e ele retornou a categoria ou ID. Mas se eu fizer isso aqui para o usuário, para ele não importa qual é a categoria 2, qual é a categoria 1. O que ele quer que retorne, na verdade, esse ID está relacionado com a tabela categorias. Então, no lugar do 2, eu quero que aqui em categorias, ele venha retornar esse ID2, que é o valor social, porque isso é o que importa lá do lado do usuário. Aí pode ver que aqui eu coloquei com letra maiúscula, então vamos alterar, chuteira. Então isso é o que nós vamos fazer agora, então precisamos selecionar a categoria da outra tabela. Agora nós vamos aprender como fazer a integração de tabelas com a chave estrangeira. Como nós vimos, nós colocamos ali em produtos os nossos ID, que está relacionado à tabela categorias, e essa categoria é a chave estrangeira da tabela categorias. O que eu vou fazer agora é alterar o nome dessa coluna categoria para você não confundir com a tabela categorias. Assim fica muito mais fácil para nós entendermos as informações. Então eu vou colocar FK, que é de for key, categoria. E quando o cliente requisitar, eu vou criar uma coluna, que ela é um campo temporário, a qual eu vou chamar de prod categoria. E assim vai retornar as informações que estão em outras tabelas, porque isso é o que importa. O que importa é a informações total ali para o cliente. Por exemplo, o ID2, que é social, então ele vai retornar o valor social para o cliente. Agora, como que nós fazemos a requisição dessas informações, tanto da tabela produtos, sincronizando com a tabela categorias? O select vai ser desta forma. Primeiro nós colocamos o select e agora nós colocamos o select das informações que eu quero da tabela 1 e para isso nós colocamos o nome da tabela e em seguida, depois do ponto, nós colocamos o nome dessa coluna. E assim todas as colunas que eu quero requisitar. E assim será também para a tabela 2. Eu coloco o nome da tabela e em seguida a coluna. Depois de vírgula eu coloco novamente o nome da tabela e a outra coluna que eu quero requisitar. Em seguida eu coloco a origem, que no nosso caso será da tabela 1, da tabela 2, que é produtos, e a tabela categorias. E eu coloco um join ali no meio, quer dizer que eu vou juntar essas informações. Agora, qual é a relação entre essas tabelas? Então, no nosso caso, vai ser o on da tabela 1, que é o for key, que no caso vai ser o FK categoria. E nós vamos dizer que essas informações é igual ao ID da tabela categorias. O que nós estamos fazendo aqui é falando que a chave estrangeira da tabela produtos, todas as informações ali, ela é igual da chave primária da tabela categorias. O que nós vamos fazer agora é retornar essas informações, a sincronização dessas informações, e nós vamos criar um campo temporário que nós colocamos as a nova coluna. Então, como eu havia falado, o que nós vamos fazer aqui é alterar o nome desta coluna, que aqui no caso está categoria. Então, nós vamos colocar FK categoria. Então, vamos alterar por comandos SQL. Alter table da tabela produtos. E eu vou alterar change, que é a coluna categoria. Eu vou alterar para FK categoria. Pode colocar desta forma mesmo. Então, categoria e o nome da nova tabela, da nova coluna. E ele vai ser do tipo inteiro. Se você não sabe o que é inteiro, então na primeira aula nós explicamos em mais detalhes sobre isso. E ele vai ser not null, ou seja, eu não quero que ele seja nulo. Então vamos clicar em executar. Então já foi alterado. Então vamos confirmar aqui na tabela produtos. Então podemos ver que foi alterado esta coluna. Agora fica mais fácil para nós visualizarmos o nome categoria e com a tabela categorias. Então vamos aqui em SQL. Agora vamos requisitar as informações de tudo. Vamos juntar as duas tabelas.
select, asterisco, from, produtos, que vai ser a origem das nossas informações, produtos, e vamos juntar essas informações com a tabela categorias. Agora, qual é a relação entre elas? Eu vou dizer que na tabela produtos vai ser o campo FK categoria é igual ao campo de categorias, o campo ID. Pronto, já está relacionado a esta tabela. Então, o que basicamente fizemos aqui? Eu vou requisitar todas as colunas, a origem será entre essas duas tabelas e a relação entre elas será do produto, vai ser a coluna FK categoria, e da tabela categoria será o campo ID. Então, vamos executar. Então, podemos ver que já retornou algumas informações. Então, agora o que fez aqui? Ele trouxe uma parte da tabela produtos e também trouxe todas as colunas da tabela categoria. Então, podemos ver que está bem relacionado. Aqui o ID2 FK da tabela produtos é igual ao ID da tabela categoria. Então, podemos ver que está funcionando certinho. Mas nós nem precisamos retornar nem tanto essa coluna e nem a coluna ID da tabela categoria, porque o que mais importa é o nome da categoria. Então, vamos agora ser um pouquinho mais específico. Então, vamos aqui no SQL e vamos fazer o select. Select, eu quero que retorne as colunas produtos, eu quero que retorne o nome, eu quero que também retorne a coluna FK categorias. E agora da tabela categorias, eu quero que retorne o ID, da tabela categorias eu quero que retorne o nome dessas categorias. Agora, qual que vai ser a origem? Vai ser da tabela produtos, que eu vou juntar com a tabela categorias. Agora, qual é a relação entre elas? Produtos, que vai ser a tabela, vai ser a coluna FK categoria, que é igual a lá em categorias, que vai ser o campo ID. Então, vamos executar. Então, podemos ver que funcionou. E agora retornou aqui o nome da tabela produtos, também a coluna estrangeira. E podemos ver que estão bem relacionadas essas colunas, tanto da tabela categorias quanto da tabela produtos. Agora vamos tirar essas duas colunas, porque nós nem precisamos mais. Então, vamos lá em SQL. Eu estou fazendo várias vezes para nós ir praticando como fazemos essas integrações entre essas tabelas. Quanto mais fizermos, melhor. Então, vamos colocar select. Eu quero que da tabela produtos eu quero que retorne o nome. Agora, da tabela categorias, eu quero que retorne apenas o nome dessa categoria. A origem será da tabela produtos. Temos que colocar sempre, não podemos esquecer. E vai juntar com a tabela categorias. A relação entre eles é produtos, tabela produtos, que é a coluna FK categoria, que é igual da tabela categorias, que é igual ao ID. Então, vamos executar. Então, podemos agora ver que voltou só o nome da tabela produtos e voltou a categoria de cada produto. Podemos ver que essas informações não estão na tabela produtos, mas sim na tabela categorias. E esses nomes estão na tabela produtos. E nós vemos que aqui criamos apenas uma tabela com as informações da tabela produtos e da tabela categorias. E agora o que eu vou fazer? Em vez de eu retornar o nome dessa coluna, eu vou retornar um nome a um campo temporário. O que nós vamos fazer? Vamos fazer quase do mesmo jeito, só vamos mudar uma coisa. Select. E quais são os campos que eu quero retornar? Que é de produtos, eu quero que retorne o nome. E de categorias, eu quero que retorne o nome dessa categoria. E agora eu quero criar um campo temporário para o nome dessa categoria. E para isso nós colocamos a cláusula as e colocamos o nome dessa nova coluna, que será de categoria. E agora nós temos que colocar a origem, do mesmo jeito, produtos, que vai juntar com a tabela categorias. A relação entre eles é produtos, FK categoria, que é igual a categorias do campo ID. Então, vamos executar. Então, podemos ver que ele retornou o nome dos produtos e também agora em categoria eu só mudei o nome da coluna. Na verdade, essa coluna é uma coluna temporária. Você pode fazer essa requisição ali através do código PHP, ele vai retornar com um nome diferente. Então, você pode fazer isso para criar um campo temporário. Mas o importante é as informações que estão sendo retornadas. Agora, como havia falado na primeira aula, já estamos quase encerrando, mas a pergunta fica como já havia falado na primeira aula. Se nós não colocarmos a chave estrangeira
na tabela produtos, ele vai funcionar da mesma maneira. O que eu havia falado era sobre a questão da segurança. Então vamos voltar aqui na tabela categorias. Eu vou tentar excluir aqui o nosso registro chuteira. Eu vou apagar. Ele vai perguntar se realmente eu quero excluir essas informações. Se eu clicar, ele vai excluir. Então podemos ver que aqui ele excluiu, mas sendo que na tabela produtos nós temos informações que possuem aquela categoria. Então aqui não teve nenhuma questão de segurança. O que nós precisamos fazer? Além de colocar a chave estrangeira, nós precisamos criar uma identificação chamada index. O que nós vamos fazer? Nós podemos fazer de duas formas. Nós podemos colocar por comandos SQL, então vamos fazer por SQL. O que eu vou fazer? Alter table, que eu quero alterar informações da nossa tabela. Vou colocar produtos. O que eu vou fazer? Adicionar um index em qual coluna? Será em FK categoria. Então vamos executar. A partir de agora ele criou uma indexação, ou seja, ele é um registro que ele vai ter que fazer uma verificação com outra tabela. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos aqui em categorias. Melhor, vamos voltar para a tabela produtos para nós vermos o que aconteceu. Então aqui embaixo, se nós entrarmos aqui em estrutura, logo abaixo nós podemos ver que foi criado um novo índice, por nome de FK categoria. Então agora as tabelas estão totalmente relacionadas. Além de ter a coluna com a chave estrangeira, agora tem um índice que está relacionando com a outra tabela. Então vamos agora aqui em categorias. Nós temos os 3 registros, os 3 últimos. Agora vamos tentar excluir. Vou clicar aqui em apagar mesmo. Você pode também digitar por comando, mas aqui eu vou digitar direto para ver o que acontece. Clicar em OK. Então podemos ver que agora aconteceu um erro, dizendo aqui que não pode ser deletado ou atualizado. É por causa de uma constraint, ou seja, uma restrição que existe entre essas tabelas. E aqui ele fala, no banco de dados DB sapatos e na tabela coluna. Então há uma constraint que vai dizer que agora tem uma chave estrangeira que está relacionada aqui na coluna FK categoria, que está relacionada com o ID da tabela categorias. Então podemos ver que estão relacionados. O que eu posso fazer? Quando nós estivermos trabalhando lá no nosso código, nós temos que fazer a manipulação dos 2 dados de uma vez. Isso é uma questão de segurança. Imagina se eu excluo alguma das categorias, sendo que tem vários produtos que estão naquela mesma categoria. Então eu não posso excluir um lado, sendo que vai afetar outros dados, porque uma característica do banco de dados é manter esta integridade dos dados, beleza? Então por isso que dá esse erro quando você tenta excluir alguns dados quando essas tabelas estão relacionadas. Então nós já estamos quase encerrando esta aula e já com essas informações, tudo que nós já aprendemos tanto na primeira aula quanto na segunda aula, já é o suficiente para nós criarmos um mega sistema. Há muitas outras cláusulas que nós temos que aprender, como join left, join right, que é a relação entre essas tabelas. E também, quando você estiver trabalhando com um mega sistema onde tem várias tabelas, a coisa mais difícil, principalmente quem está começando, é qual tabela que eu devo aplicar a chave estrangeira. Em muitos casos, você deve criar uma outra tabela por causa do mapeamento de relacionamento entre essas tabelas. Então é uma aula um pouquinho mais avançada que nós precisamos aprender sobre o mapeamento de relacionamentos, que é conhecido como cardinalidade. Então, mas só que precisava de uma aula mais avançada. Então, caso você queira aprender sobre isso, você pode deixar na descrição dizendo que quer aprender mais um pouco sobre outras novas cláusulas que você pode aplicar no seu SQL e também sobre o mapeamento de relacionamentos e sobre cardinalidade, beleza? Então, por hoje é só. Fui e até a próxima.